Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está num local diferente. Estamos nos estúdios de TV Abigraf e Printcast. Agora nós temos endereço fixo, já podemos fazer o carnezinho no mapping e temos casa, não somos mais homeless. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vocês estão na TV Abigraf e no Printcast. E hoje a gente está recebendo um cara bacana demais. Aliás, hoje nós estamos num ambiente 100% corintiano. Me ajude a receber Daniel Heraldo. Muito legal, tudo bem? Como vão? Obrigado aí pelo convite, pela participação. Feliz de estar iniciando essa nova jornada aí com vocês também. Seja de sucesso para nós. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Você está nos ajudando a estrear a casa nova, residência nova aqui, Daniel. Valeu. É isso aí. É uma honra para nós. Show, Daniel. Valeu, obrigado por ter aceitado o convite. É a primeira gravação de muitas que acontecerão aqui, né, Robson? Mas não podemos deixar de citar essa parceria TV Abigraf. Tem aí também outros parceiros como a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, Sindigraf, Abiconv e Abitec. E os nossos queridos patrocinadores, todos eles ali contribuem para que o Printcast cada vez mais consiga se desenvolver. A Top Coat Soluções e Vernizes, a Cor e Processo do meu amigo Robson, a Semic Tintas Gráficas, a Duplicop, a Eurostar Duplicop, a Opção Offset e a Croma Microencapsulado. Todos eles ali com o episódio no nosso canal de YouTube, ECG Printcast. Vai lá conferir um pouquinho a trajetória de cada um. E não deixe de compartilhar o episódio, curtir, comentar, manda para todo mundo ali, para cada vez mais o algoritmo do YouTube perceba, entenda e compartilha um conteúdo relevante para todos. Mas vamos lá ao que interessa. Heraldo, para quem não lhe conhece, por favor, se apresente, fale quem é o Heraldo, como começou o mercado gráfico até os dias atuais. Claro. Bom, é isso aí. É Zona Leste, é importante, né? Você já falou Corinthians, isso é de grande honra para nós, né? Mas, na verdade, eu iniciei, pois meu pai foi instrutor do Senai por muitos anos, inclusive ele se aposentou lá. E aí, sempre de pequeno, ele comentava, né, que um dia eu gostaria que o filho dele pudesse participar das escolas Senai. Mas era de outra indústria. Então, ele estudou e trabalhou, ele é metalúrgico, e, portanto, nas escolas Roberto Simons. E aí, quando tinha aqueles open house, aqueles eventos onde os familiares visitavam as escolas, eu ia, achava interessante, mas não curtia muito essa indústria, né? E aí, quando chegou a hora correta, a gente viu as outras opções, eram ainda poucas opções, mas eu acabei optando por artes gráficas, né? E foi assim, o início, então, do nosso mercado, né? Sou ex-aluno nas escolas Senai, Teobaldo de Nigris, e com muito orgulho, né? Tudo aquilo que a gente conquistou depois disso foi em função do Senai. Então, mais um ex-aluno aí, estando com vocês. Uma vida, quanto tempo já no mercado? Já 33 anos, são 33 anos, bastante tempo, realmente é uma vida, né? E eu nunca trabalhei em outra indústria, e então depois, desde minha formação, eu fiz estágio num distribuidor da Kodak, na Aica. Um abraço para o Roberto. E aí, em seguida, eu fui contratado pela Kodak. Na verdade, a minha raiz, a minha base foi através dessa multinacional americana, né? Trabalhei por 17 anos, quase 18 anos lá. Eu tive passagens aí por diferentes funções e, enfim, uma trajetória longa, né? Então, você tem a oportunidade realmente de estar trabalhando, mas sempre com relacionamento a cliente. Acho que isso é muito importante também. Então, sempre tive contatos de área técnica, área comercial, de distribuição, serviço e assim por diante, né? E depois passagem por outras empresas também, complementando, né? Tive a honra de estar em outro distribuidor da Kodak também. Aí, nesse momento, eu entrei no mercado de flexografia, que foi a Zanato Soluções Gráficas. Após isso, eu voltei para São Paulo e trabalhando na Antalis como gerente comercial. Aí eu mudei de bandeira, né, de Kodak para Fujifilm, e a Antalis teve um desfecho não muito positivo, acho que muitos sabem disso. Sim. E aí, nesse momento, eu estou com a Conita Brasil, uma empresa que abriu as portas, né, nos deu a oportunidade. E aí, praticamente todo esse tempo, eu trabalhando com o mercado de pré-impressão e com as matrizes de impressão offset.
Mas também a gente trouxe a bagagem em relação ao mundo dos papéis, né? Então hoje a Conita ela é Master Dealer da Fedrigoni, Special Papers, e a gente desenvolve um trabalho legal com os papéis importados. Bacana. Tu falou que trabalhou já em multinacional. Teve oportunidade para fora? Alguma Sim. experiência estrangeira? Tive muitas viagens, inúmeras, já não sei mais dizer quantas foram, mas acho que a principal foi trabalhar e morar nos Estados Unidos por quase 4 anos, foram 4 anos incompletos, e aí realmente a cultura é completamente diferente. Eu fui com minhas 2 filhas, elas também hoje falam inglês fluentemente, isso é uma oportunidade única, né? Todos sabem quem tem essa oportunidade. A mais velha foi alfabetizada pela primeira vez em inglês, então isso é um diferencial enorme. E aí a cultura em outro país, a gente aprende muitas questões, né, relacionadas à disciplina, a como lidar principalmente com as pessoas, né? Acho que existe entender também que nós somos excelentes profissionais e que você não precisa ficar acanhado, nem ter nenhum tipo de medo ou receio em relação ao que você vai fazer, porque realmente a nossa base, principalmente técnica do nosso mercado, ela é muito relevante e dessa forma eles podem nos valorizar como profissionais também, né? E aí, estando fora, você visita outros países, né? Na América Latina, Canadá, Europa, fábricas, inúmeras instalações, feiras gráficas, né? Exemplo de 5 drupas, trabalhando, e é um número grande, né? E outras feiras, né? Como específica para jornais, para outros mercados. Alguma dessas feiras como expositor, sempre visitante? Acho que a maioria como expositor, como expositor, sempre trabalhando, né? E algumas que chegavam a ser de 20 dias, né? Você perder a noção de que dia era hoje, né? Porque a rotina é sempre a mesma, né? Eu cheguei a perder 5 quilos já, nessa parte boa, em uma feira. A Expo Print tá aí, hein? Né? Tá chegando. Aproveitar, né? Já que tem esse. Ao visitar empresas lá fora, lógico que são épocas diferentes. Em relação ao mercado nacional, muita diferença? Ou ainda tem umas pessoas aqui com síndrome de vira-lata e na verdade, estamos ali, lá em cima? Olha, síndrome de vira-lata, isso é importante. Acho que toda a América Latina tem, de todos os países, é impressionante, mas não precisávamos ser dessa forma. Lógico que o Brasil tem uma cultura mais europeia de impressão, né? Isso, obviamente, pelos fabricantes de impressoras, né? Em se tratando de mercado offset, principalmente, que ainda é a maioria do nosso mercado, né? Mas nós temos realmente empresas no Brasil que são referências lá para fora, né? Em vários aspectos, e de produtividade, de automação, e muitas vezes que nós recebíamos visitantes também, ou fazendo algum tipo de análise, ou para conhecer nosso mercado, ou para nos ajudar em qualquer tipo de circunstância, nós levávamos para algumas empresas que a gente escolhia a dedo também, para demonstrar o nível de organização, de layout, vários aspectos que eles não imaginavam que o Brasil poderia ter também como indústria. Então isso é muito relevante, saber que sim, nós temos empresas de ponta, com toda certeza. Que bacana. Daniel, com essa experiência, você tem uma visão do técnico brasileiro? Eu te pergunto isso porque a gente conversou com várias pessoas já que tiveram passagem técnica no exterior. A gente fica com a impressão de que o técnico brasileiro é muito bom, muito dedicado e flexível para trabalhar, no ponto de vista de criativo. É isso mesmo, cara? É isso sim. Desculpa. O que as outras empresas ou países possuem de forma muito mais rígida é a questão dos processos e disciplina, né? Então ele segue muito mais à risca. Mas em se tratando de mercado gráfico, né? Às vezes a gente precisa de algum detalhe a mais, às vezes, né? Dependendo do tipo de produto ou processo, alguma alquimia, algum detalhe que nem sempre é muito bem visto, mas também é necessário. Então, nossos profissionais, os brasileiros, são bem valorizados em qualquer circunstância, né? Seja na parte de pré-impressão, impressão. Acho que o que pode diferenciar em relação à metodologia de trabalho é essa questão processual. Acho que ainda a gente tem alguma oportunidade de
poder melhorar em termos de processo, porque eles seguem mais à risca as questões de especificações, de período em que você vai fazer algum tipo de troca, mudança, enfim, checklist de algumas questões. Acho que manutenções preventivas, que é algo bem relevante. Acho que assim o Brasil, né, a pergunta foi em relação às pessoas, mas nosso mercado ele ainda visa muito custo e por isso tem essa diferença em relação aos processos. Mas obviamente que a gente tem condições de desempenhar da melhor forma possível tudo aquilo que é proposto. De novo, sem vira-lata, né? Acho que somos excelentes profissionais, como você já trouxe. Eu queria só voltar um pouquinho dessa experiência que tu teve lá fora, que não sei quando você foi, se você já falava inglês ou não, mas certamente, dependente disso, é outra cultura, é outro mercado, ou seja, um baita desafio. Não sei quanto tempo você estava na empresa, no momento que você foi para lá, ou se já foi logo de cara, enfim. Mas eu queria falar justamente sobre isso, desafios, né? Não só essa tua experiência vivendo fora daqui, trabalhando fora do Brasil, mas também quando você sai de uma empresa para ir para outra empresa, tal, porque quer queira, quer não, sempre são culturas diferentes, no mercado, de repente, o core ali igual, mas muda um pouquinho o outro. E como você encara isso? É sempre uma oportunidade de crescimento? Porque tem muitos profissionais, às vezes, que dão uma travada, né? Puta, eu tô numa zona de conforto aqui, fala, meu, como é que eu vou me sair? Como é que você encara esses desafios e como é que foram os seus desafios? Eu acho que a questão do idioma realmente é uma barreira. A gente acha que fala, né? Mas só você morando e vivenciando é que você vê que é diferente, né? Mas as pessoas também entendem isso. Então, acho que, mais uma vez, né? Eu aprendi espanhol, por exemplo, estando nos Estados Unidos, porque eu trabalhava para o mercado latino-americano, né? Mas, obviamente, que a prioridade era o idioma inglês, e isso aconteceu também. Mas nas inúmeras oportunidades em que a gente apresentava e defendia nosso mercado, nossa região e os orçamentos anuais das empresas que nós estávamos trabalhando, poderia haver algum tipo de barreira nesse sentido. Mas quando você se compara, por exemplo, com um profissional americano, ele só fala inglês, né? E ali, por algumas vezes, eu ouvi, falei assim, não se preocupa com isso, porque, no começo, obviamente, porque você fala 3 idiomas, né? Pode não ser fluente, mas você fala português, você fala espanhol, você fala inglês, né? E a maioria das pessoas só tem um idioma, né? Então, assim, quando você começa a olhar por essa perspectiva, aí você fala, poxa, eu acho que eu estou numa posição bem interessante também, e esse complexo, ele fica para trás. Só uma pequena analogia, né? Até porque quem nasce nos Estados Unidos tem aquele, país primeiro mundo, país que dita o ritmo mundial, provavelmente não se preocupa em falar outros idiomas. Lógico que algumas regiões lá tem bastante hispânico, então, por natureza, acaba aprendendo talvez um pouco de espanhol. A gente no Brasil e outros países que, você vê o mundo, para você conseguir se comunicar, para você conseguir avançar profissionalmente em muitas áreas, você precisa aprender outro idioma. E trazendo isso, não só na parte de idioma, mas para uma vida corporativa ou profissional. Tem muita gente que é boa no que faz, porém é preguiçosa. Às vezes fica acomodada, fica na zona de conforto. E quando pega aquela pessoa que está em desenvolvimento, ela não está mas tem determinado, corre atrás, ele passa. Quando digo ele passa, né, na corrida da vida, né, um esforçado, um determinado, ele supera um talentoso preguiçoso. Então, normalmente, quando a pessoa está numa zona de conforto, ou está no caso dos americanos, lógico que isso não é generalizado, podemos dizer só de uma forma genérica ali, cara, fala a língua do mundo, pra que eu vou aprender outro idioma, né? Então é isso, né? Quem tem que correr atrás normalmente se desenvolve mais e consegue mais oportunidades. Com toda certeza. Daniel, você falou que sempre teve ligado para a impressão, principalmente a matrizes. Eu queria ouvir de você um pouquinho do panorama do que a gente está vivendo hoje. A gente tem algumas marcas que diminuíram a presença, que tem deficiência de distribuição, tem marca que já foi embora ou está indo embora do mercado. Qual o contexto hoje dessa parte de matriz de impressão? Está tranquilo, está turbulento, está tendo pressão, muita pressão ainda de chapa barata da China, por exemplo, ou chapa de qualidade inferior? Como que está isso aí para você, tua visão? É oportuna a colocação e pergunta. Está turbulento, sim, porque recentemente, infelizmente, nós tivemos a notícia do encerramento das atividades
de uma empresa de muitos anos aí no mercado, não me recordo agora quanto tempo, mas bastante tempo, e várias décadas, e a gente não fica feliz por isso, né? Porque também envolve empregos e famílias, e isso é ruim, né? E isso faz com que as empresas busquem por opções outras, né? Em relação a abastecimento. Então existe uma ansiedade de tentar entender se todos os mercados, nesse caso especificamente segmentos de impressão, se eles vão continuar sendo bem atendidos quando isso de fato encerrar, né? Ou seja, que todos os volumes produzidos ou materiais remanescentes forem comercializados, né? E aí você tem algumas especificidades de produtos, como em relação à espessura de materiais, né? Mercados outros como metalgrafia, que usa espessura 0,40. Então pode haver, infelizmente, né? Esperamos aí que esse episódio fique para longevidade, mas a gente não pode haver algum tipo de problema assim de falta de produto, de escassez de matriz de impressão no mercado brasileiro, né? Então existe bastante oferta também, o mercado é bastante competitivo, mas existem algumas ansiedades de algumas empresas. Então está tendo muita dança das cadeiras, né? Muita gente está trocando, primeiro forçosamente, dependendo de quem comprava, né? E obviamente que se fosse desse fabricante local encerrando aí as atividades, mas também tudo se movimenta, né? Então é algo que tem nos fortalecido para quem fica, mas tem gerado bastante dificuldade para o mercado em termos gerais, sim. Sou muito mais por especificidades de materiais ou é pelo volume que essa empresa produzia? As duas coisas. Primeiro que a gente não tem certeza dessa informação, porque não existem dados oficiais, mas estima-se aí uma participação, estimava-se, né, por volta de 40% de mercado. 40%. Isso é muito. Isso que é analógico ou geral, você está falando? Metal, chapas de impressão, né? Eu prefiro dizer matriz de impressão por conta dos processos gráficos, né? E isso é uma participação elevadíssima, né? Então você imagina que outras empresas precisam repor de uma certa forma, né? E com toda certeza, e toda essa pujança que havia, né? E liderança de mercado, né? Então isso de fato ele é relevante e por isso assusta quando você observa números como esse, né? Sim. E aí algumas espessuras, por exemplo, equivalente a, como eu citei antes, 0,20, 0,40, elas não estão disponíveis facilmente, né? Então você tem essa questão de tentar atender todo mundo, né? Esses produtos não estão disponíveis no mercado nacional e precisam ser então importados com planejamento. Hoje existe bastante dificuldade também em relação ao transporte marítimo, né? Nesse momento, se eu não me engano, nós temos 4 guerras aí ao mesmo tempo, e isso atrapalha também porque você tem rotas marítimas sendo desviadas e muitas questões que às vezes as pessoas não se preocupam, né? Mas só para você imaginar um mercado de lata, por exemplo, né? Que não é tão próximo, a gente não está todo dia nesse mercado, mas de repente ele pode, uma lata impressa que abastece o mercado de alimento, pode ficar sem produção. Exatamente, e aí você tem uma dificuldade, uma ruptura realmente grande, então isso pode afetar toda a sociedade, né? Esperamos que isso não aconteça, mas sim existe um risco, então isso realmente é maior do que a gente imagina como um possível problema que possa acontecer. Não sei se pode dizer a tradicional, mas 0,30 tranquilo. As dificuldades maiores são nessas espessuras ou algum tipo de especificação que por 40% do mercado é difícil em qualquer... Esses 40, 0,30 de repente representa uma parte. Grande maioria. Ninguém está preparado. Eu acho que, obviamente, existe uma parcela mais fácil de repor, né? Por equipamentos que possuem, talvez a gente chama de formatos standard, sejam mais comuns de mercado, né? Mas existem outras que é mais difícil, né? Então não existe esse produto à pronta entrega para ser disponibilizado para que a empresa substitua do fornecedor A para o fornecedor B, o material esperando porque tem uma especificação diferente. Então, aí que está a complexidade, né? E todos nós estamos trabalhando para poder repor, mas é bem complexo. Eu lembro, uma época eu trabalhei nesse mercado e
eu tinha muita facilidade para vender em cliente de formato VLF. Tem mais gente produzindo chapa para VLF ou não? Sim, né? VLF em função do formato, né? Uhum. Impressoras de grandes formatos e sim, existe um segundo fabricante nacional, né? Que ele inclusive tem a sua boa parcela aí de mercado para esses formatos maiores, porque na maioria das vezes, aquilo que era um pouco mais difícil e não tão standard assim, era atendido pelos fabricantes locais em função da disponibilidade, do menor prazo de você poder entregar um produto por não precisar da importação do produto acabado, mas obviamente também precisa importar o alumínio, né, que são as bobinas para serem sensibilizadas, né? Ou seja, o Brasil é até um dos maiores produtores de alumínio, mas da bauxita, né, do minério, e não do metal, do alumínio litográfico, né? Isso não, esses são todos importados, né? Mesmo para os fabricantes nacionais, né? Tá. E Daniel, para quem está no mercado e tem a pretensão de cobrir essa lacuna, deve ser muito difícil de lidar, porque você não pode simplesmente dizer assim, eu vou atender todo mundo e de repente você também não ter café no bule. Um das grandes... Tem que dosar, né? Tem que dosar, e esse é um bom ponto, né? Investimento, né? Então todo o nosso planejamento é com base em cliente e formato. Então se nós também, é nosso interesse obviamente, mas se nós abrirmos as portas e poder alcançar novos clientes, estamos fazendo isso, todo mundo que participa desse mercado, é natural pelo volume de que nós estamos falando. Mas se você não tiver um certo nível de controle, você pode desabastecer a sua base instalada, para quem você já vende no dia a dia. Então isso pode ser um problema. Então isso é algo bastante delicado de se fazer e a gente tem que tratar isso com todo respeito também aos nossos clientes e aos nossos parceiros de tantos anos, né? E isso é muito relevante. Algo muito parecido aconteceu na época da pandemia. Não sei se todos lembram, mas em algum momento houve problema. Na ocasião era por transporte, então os materiais, os navios pararam no mundo inteiro, acho que vocês se lembram disso. Sim. E aí acabou faltando o produto, e não foi só chapa, né? Você não tinha tinta, você não tinha papel importado, você não tinha vários produtos, né? E muitas empresas até, né, nos proporcionando a oportunidade de você participar dessa venda de produto, mas que você tinha que preservar todo aquele SLA de planejamento, importação, de estoque, para quem você já atendia, né? Acho que essa é a primeira prioridade, né? Então, você trabalhar com respeito, eu vou colocar dessa forma, mas podia usar outras palavras aqui, ao seu cliente, à sua base instalada, isso foi o mais relevante para nós. Querendo extrair um pouquinho da tua experiência. Uma empresa que tem, não precisa falar necessariamente da empresa em si, tá? Falar de modo geral. Que tem um share de 40%. Acredito que líder de mercado. Com esse volume, certo? O que faz uma empresa dessa sair do mercado? Eu não sei qual foi o motivo, tá? É uma pergunta que realmente que eu não sei dizer. Mas imaginando-se que foi algum problema financeiro. O que faz uma empresa líder de mercado, ela sair do mercado? Ficou bem redundante isso, né? Líder de mercado, sair do mercado. Mas enfim, deu para entender. Você imagina quantas vezes nós já escutamos a mesma pergunta, né? Isso é bastante interessante. Acho que somente a própria empresa poderia responder por isso, né? Seria leviano se apontasse uma causa específica. Mas eu concordo com você, Robert, que não tenho dúvidas de que é por questões financeiras, números, resultados. Só lembrando, né? A pergunta foi pertinente que nós estamos conversando, até comentei de forma genérica, né? Essa é a sua experiência. Não estamos falando necessariamente dessa empresa, né? Isso, em específico, o que nós acreditamos, né? Mas é só são suposições, isso é na minha opinião, né? Uma opinião do Daniel, que foi uma questão de gestão, realmente, de tudo aquilo que estava sendo operacionalizado ao longo de muito tempo. Acho que isso não acontece do dia para a noite também, porque realmente eram volumes importantes e com certeza resultados importantes. E toda essa pressão que existe por volume e por resultado, né? Então, acho que na minha opinião, mais uma vez, era uma empresa que tinha os menores preços de mercado.
Então isso também já nos remete a o porquê que isso poderia estar acontecendo e que buscava volumes para continuar ou fazer essa manutenção de market share, por exemplo, acima da casa de 40% ou quase metade. Então isso leva, né, no nosso entendimento, de novo, perdão da redundância aqui, mas acho que é importante ressaltar, de que essa pressão toda ela não vale a pena. Então, quando a gente realmente não equilibra essa equação, né, entre oferta e demanda e resultado, questões como essa podem acontecer. E mais uma vez, né, como dissemos no início, estamos tristes que isso tenha acontecido, porque de verdade isso é uma condição que pode haver ruptura de alguns segmentos de mercado e que as pessoas não estão dando a devida atenção para isso nesse momento, né? Então, assim, podem se preocupar sim e contem com a gente também. Eu acho que isso é natural, assim como outros players, né? Outros colegas podem falar da mesma forma, mas a gente tem que ter cautela, mas temos que agir rápido para poder repor isso, principalmente pelos tempos que demanda você trazer novas demandas. Eu realmente compartilho disso no sentido de que, pô, são famílias, né? Mas ao mesmo tempo, Amigos nossos. sim, mas assim, é o mundo, gente. O mundo é injusto, sempre vai ser e não adianta. Gera oportunidades de bons profissionais, de novos clientes, óbvio que tudo devidamente planejado, porque também você tem um cliente com uma especificação totalmente diferente da tua, pô, será que vale a pena, né, pelo volume? Enfim, são negócios, né? E isso também mostra, que a gente já sempre falou algumas vezes, né, Robson, que só faturamento não quer dizer muita coisa. Na verdade, não quer dizer nada. É um indicador bacana, legal, mas se não gerou resultado, não gerou caixa, você tá caminhando, você tá já fugindo do nosso mercado, tá? Mas que adianta uma loja vender em 12 vezes, pô, fatura pra caramba, mas de repente não tem antecipação, porque a antecipação ali percentual de taxa é alta. Tá, e aí? E o giro do produto, né? E a grana que vai ter em caixa pra ficar fazendo esse giro? Então só faturamento não significa muita coisa e é isso, a empresa, quer queiram, quer não, para aqueles que não gostam disso, a empresa é feita para dar lucro. Empresa que não dá lucro, fecha. É isso aí. A gente fala, às vezes a gente puxa a orelha do empresário gráfico que não faz a conta direito. E a gente conhece muitos empresários que eles têm obsessão por ver máquina rodando, independente da condição que está rodando. Se aquilo que está rodando está dando lucro, ou se não, se está contribuindo para ele pagar o custo fixo, ou se não, se está fazendo um buraco embaixo do pé, quer dizer, Não, só faturamento. o Alder comentou, preços abaixo do mercado, a gente já viu várias gráficas que algumas outras empresas falam, pô, como é que ele faz aquele preço, Tem, não vamos citar nomes aqui, mas tem de algumas empresas que fecharam e que praticavam um preço bem abaixo do mercado. Não tem, cada um tem seu custo, tem empresas que tem um poderio gigante, que consegue, né, realmente tem um custo diferenciado, mas tem umas que literalmente é para pagar a conta e prejudica o mercado de modo geral, né? Sim. Não tem segredo, não. Não tem segredo, mas é isso, acho que concluímos bem o que houve, né, em relação a essa importante empresa. Há uma reclamação muito grande também dos empresários em relação ao seu comentário, Robson, de querer também buscar produzir a qualquer custo, né, ou seja, manter as máquinas imprimindo, né, em outras palavras, como a gente costuma dizer. Tem uma questão de impostos no Brasil também bastante complexa, né? Terrível. Questão de papel imune também, a gente já viu outras empresas que entraram nessa e infelizmente tiveram dificuldade. Acho que as empresas também precisam se desenvolver no aspecto de vender melhor, né? Então, não é só vender mais, é vender melhor, que tem uma conotação completamente diferente, né? Então, assim, muitos empresários buscando reduzir custos, talvez leva a questões como essa, né? De alguns fornecedores terem dificuldade por essa pressão, mas acho que é importante investir na ponta também, né? Em você poder enobrecer produto, agregar valor de diferentes maneiras, né? Nosso mercado gráfico mudando, né? Seja os processos ou até mesmo os produtos, né? Acho que as duas coisas de maneira intensa, recentemente, pelo menos na última década. Então, realmente precisa se reinventar para que isso não aconteça e não fique refém a buscar por custos menores em suas produções. Você falou do imposto, a gente passou por uma situação agora, até a semana passada, a gente estava recolhendo 3,5% de IOF das remessas que a gente faz para o exterior das compras de software, né? E durante o mês de junho, acho que final de maio ou já no começo de junho, veio a regra, tem que cobrar o IOF, que nós vamos pagar o IOF. Acho que na quinta ou na sexta-feira a gente recebeu a notícia de que caiu.
o IOF. E aí tem um monte de negociações que a gente já fez, pedido que já entrou, nota que já emitiu, e tem cliente que ficou bravo, fala, não, então você vai me dar um desconto, você vai me dar um cashback desses 3,5%. Mas, negão, a Receita não dá cashback daquilo que ela já tributou. É uma loucura, né, cara? A gente vive um meio maluco de imposto aí que é difícil, hein, Robert? Brasil, uma insegurança jurídica, tributária, empregar, enfim, né? Esse Brasil não é fácil, não. Eu tenho uma filha vivendo no Canadá e eu passei por isso também, então, assim, a gente sabe que isso nos afeta a todos, né, de uma forma ou de outra, né? Seja nos negócios ou não. Tu comentou de investir na ponta, né? Trazendo esse investimento. Eu tenho comigo, toda empresa tem que ter um bracinho ali de educação. Seja para com os clientes, com os colaboradores, enfim, né? Hoje, como é que é isso na empresa? É fundamental, né? Treinamento é algo que deve estar em primeiro lugar. Acredito até que as relações humanas, né? Um dos maiores desafios que eu entendo como profissional hoje em dia é tratar as relações humanas, né? Então a gente tem tanta tecnologia disponível, né? Mas se a gente não poder utilizar essas ferramentas da maneira adequada, a gente pode não ter sucesso em relação a isso. Então, acho que cada um com sua especialidade, obviamente, mas você poder treinar seu profissional de uma maneira adequada, para ele também identificar qual nicho de cliente, né? Até por resultado que a gente acaba de dizer, né? Vale mais a pena, é super relevante. Então, primeiro você precisa conhecer do seu produto, mas também toda a parte processual, ela precisa ocorrer, né? Bom, você sabe melhor que eu, como especialista, né, que venda um processo, né? Mas eu acredito também que, por exemplo, quando eu me deparo com clientes, eu vejo que muitos dos fornecedores gráficos existem equipes maiores e às vezes até melhores formadas, treinadas do que as próprias gráficas. Me chama a atenção quando eu pergunto sobre a estrutura de vendas comercial das empresas gráficas, que em geral elas são pequenas, elas são menores, onde, né, é comum também que no nosso mercado existe umas empresas, em sua maioria familiares, né, onde os donos também participam da questão comercial. Eu acho que é super relevante, obviamente, mas também existe uma dependência da parte deles, né? São poucas as multinacionais que no Brasil hoje, né? A gente poderia falar algumas, mas pelo universo de empresas que a gente tem é muito pequeno. Então, acho que poderia sim fazer investimentos maiores em treinamento, em processos, né? Algo que não é novo, inclusive, né? De software, sistemas, e tem muita informação disponível, inclusive gratuita, que seria possível obter melhores resultados com a implementação. Acho que essa, inclusive, é uma palavra-chave, né? Você implementar os processos de maneira adequada talvez seja um dos maiores desafios. Hoje, nessa parte de educação, até de gerar conteúdo, o que eu conheço? Tem ali a newsletter, que gera conteúdo, tem lives também, tem algumas questões, assim, algumas frentes, assim, né, para gerar conteúdo. Temos algumas. A gente tem, primeiro, um departamento específico trabalhando com marketing e produto. Aliás, para mim, né, na minha concepção, vendas, marketing e produto é a mesma coisa. Então, você tem que trabalhar de forma, no mesmo universo, trabalhar tudo junto. Então, nós temos equipes que são especialistas de produtos, mas eu também entendo eles como os donos dos produtos em relação a todo o seu contexto, né? Então, seja em gerando conteúdo, em ajudando com ferramentas de negócio, treinando a equipe interna para o melhor approach, né? E aí a nossa visão é facilitar a vida do vendedor. Então, sempre que ele puder simplificar o trabalho para ele, para que ele realmente tenha uma disciplina e maior número de leads e prospectos, acho que o resultado acontece, mas a implementação ainda é a chave. Cara, muita gente faz marketing para atrair cliente. Essa, podemos dizer que é a função do marketing. Mas o marketing dá resultado é você fazer onde seus clientes estão, né? Quais canais que eles estão, aonde eles estão, né? Que aí você vai ter uma visibilidade maior. Eu vi uma vez uma pesquisa, foi recente, inclusive, acho que foi no Google, que eu não lembro o número de entrevistados, acho que foi um pouco mais de 2.000 pessoas, de vendedores. Os vendedores gastavam, em média, 28% do tempo dele vendendo. Ou seja, os demais 2 terços, né, 72% aí,
era outras coisas que não competiam a vendas. Justamente por às vezes não ter uma estrutura comercial muito bem definida, com pessoas que facilitavam a vida dele, ter que ficar resolvendo coisas que não era pertinente a ele, então isso toma tempo, logo, né, esse tempo dele para outras funções, ele deixa de vender, deixa de a depender da estrutura comercial, deixa ele prospectar, deixa fazer um follow-up. Tem empresa que já entrega para ele e faz o follow-up, ele literalmente só fecha contrato, né? Exatamente. Não, isso é realmente importante. E também a gente está falando de mercado B2B, então a gente atende empresas. Nosso mercado é extremamente técnico, então realmente você precisa de uma especialização. Você não pode simplesmente oferecer um produto, né? E além disso, uma das nossas estratégias, temos alcançado aí nossos objetivos, é agregar importantes marcas, né? Então hoje a Colheita Brasil ela dispõe também das marcas Fedrigoni, é um produto importado, e isso agrega bastante valor ao negócio do nosso cliente. Quem não conhece, o que é a Fedrigoni? Com toda certeza da história que tem, né? Desde 1888. E também agora mais recente nós anunciamos as impressoras digitais da marca Ricoh e de produção, que isso também nos ajuda em vários aspectos, seja em incrementar nossa solução para aumentar a oferta ao nosso cliente, e também isso serve para a gente de uma certa forma, né, de abrir as portas, né, porque a gente acaba levando tecnologia, informação, entendendo as dinâmicas de mercado, né. No último Fernando Pini, a maioria das peças que ganharam, né, entre os finalistas e que ganharam o prêmio, eram impressos, produzidos através da impressão de tecnologia digital. Então isso é muito relevante, né? O maior ganhador do Fernando Pini, agora dessa edição de 2024, todas as peças foram impressas com impressão digital. Então isso acho que significa muita coisa, né? Imagino que todo mundo esteja percebendo isso. Sim. Falando em Fernando Pini, um dos nossos patrocinadores, Banho também, segue coraçãozinho azul. Aproveitando que você está falando do Pini, para o pessoal que assiste o Printcast TV Abigraf, por acaso o Robert, Daniel e eu somos do corpo de jurados do Prêmio Fernando Pini e de outros prêmios também, né? Hoje é uma segunda-feira, na sexta-feira, 3 dias atrás, nós estávamos na entrega do Prêmio São Paulo, que é o Prêmio Luiz Metzer, né? E a gente está sempre envolvido nisso, né? O pessoal... É importante saber que é um trabalho que a gente faz voluntário porque a gente quer ajudar a melhorar o mercado, né? A desenvolver. Combater um bom combate. É isso aí. E estamos caminhando para o final. A falar um pouquinho, dentro do que tu pode falar, obviamente, né? Planos de futuro, não só profissional, mas como empresa, quais são os próximos passos? Bom, são inúmeras as necessidades, eu procuro colocar assim, né? Sempre, felizmente ou infelizmente, né? Tenho aí o estilo de poder focar nas coisas que não estão indo muito bem. Até criticado às vezes por conta disso, mas faz parte de uma personalidade também. Então acredito que a gente tem que melhorar sempre em relação à parte humana e processos de serviço. Esses são os meus pilares, é aquilo que eu acredito. Até porque as empresas que muitas vezes eu participei, mesmo elas sendo fabricantes, mas a gente não trabalhava na operação fabril. Então você era responsável pela segunda parte, né? Que é tão importante quanto, mas né, tinha muita gente dedicada, desenvolvendo e trabalhando em tecnologia, mas e depois? A gente precisa fazer acontecer na outra ponta, né? Então acho que esses aspectos são os principais. Então você poder melhorar e em termos de serviço, diminuindo os prazos, porque o mercado nos pede, e podendo oferecer uma solução de forma consistente, esses são nossos principais objetivos. Lógico que passa por crescimento, mas um crescimento sustentável, de maneira orgânica. O que aconteceu no mercado também faz com que você tenha outras oportunidades, é notório e natural, mas não só por isso, né? Acho que se não tivesse acontecido tudo isso, nós estaremos buscando da mesma forma, né? Então, os nossos objetivos estarem em crescer. E também eu acredito que quando você aumenta a oferta para o seu cliente, isso você tem inúmeras vantagens em relação a isso. Então, nossa proposta é em aumentar o portfólio. A gente já prepara aí um lançamento
possivelmente para o próximo ano, de algo relevante, que isso pode ser substancial em termos de crescimento, né? Então, significa uma nova linha de produtos para atender outro segmento de mercado onde a gente ainda não tem participação e que, de alguma forma, o nosso vendedor está presente. Então, acho que é sempre nesse contexto, né? Você aumentar um valor a mais uma opção e aí se você não conseguiu uma, talvez você consiga outra e assim por diante. Assim, crescendo de maneira sustentável e gradativa. Já está na jornada do vendedor, né? É isso aí, exato. Já está na jornada. Custo. Você já tem a capilaridade estabelecida, né? Exatamente. E eu gostei que ele falou de crescimento sustentável, porque a empresa que não cresce, ela tem inúmeras dificuldades. E um crescimento sustentável é o seguinte: se o seu mercado cresce 8% e você cresceu 2%, você não cresceu. Você não cresceu. O mercado cresceu muito mais que você e outras empresas estão evoluindo muito mais que você. Legal. Daniel, e Expo Print, vocês vão estar lá? Vamos. É março do ano que vem. É isso aí. Essa novidade acho que vai guardar para Expo Print ou vem antes? Isso é um bom ponto. Olha, tá relacionado, viu? É? Tá relacionado. Em março, logo no começo. Tá perto, né? A gente já tá caminhando para julho. A gente pode voltar a falar mais próximo. Então. Legal. Spoilers por aí. Sem spoiler, né? Mas algo que vai nos motivar ainda mais a entregar um melhor serviço ao nosso cliente. Legal. Bacana, bacana. Lembrando que terá patrocinador nosso também na Expo Print. É a principal feira da América Latina? É a quinta do mundo? É, aqui quarta. Acho que é Quarta já? Já. Logo, logo pegamos um pódio. Enel, obrigado, cara. Imagina, Robert. Tá certo, pô. Rogério, manda um boleto pra esse cara, hein? Cara, obrigado. Imagina. Valeu demais. Aqui nós temos um ritual, né, Robson? Daniel, você agora tá carimbado na comunidade do Printcast. Você é nosso novo queridinho. Na verdade, você já é um querido da gente de mercado, de anos aí. Mas agora, dentro do Printcast, você é mais um queridinho. Seja bem-vindo à comunidade dos queridinhos. Obrigado pelo seu tempo. Você viajou. Vocês não sabem, Daniel viajou horas para chegar aqui. Saiu, o galo cantou, ele já saiu de casa. Então, tem que agradecer. Curte, compartilha, porque isso aqui vale muito, viu? Isso aí. Valeu. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Tamo junto. É isso aí, sempre que precisarem. Obrigado pela oportunidade de novo. Daniel, obrigado. Galera, não esqueçam de compartilhar esse episódio, comentar, enfim, divulgar para o máximo de pessoas, para cada vez mais o algoritmo entenda a relevância do nosso conteúdo e distribua para mais e mais pessoas. Quinta-feira que vem teremos mais episódios. A gente se vê até lá. Valeu!